Boa tarde a todos. Agradeço muito aos mentores espirituais da Associação Espírita Lauro Machado e aos dirigentes da casa por mais esta oportunidade. Nós estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema de hoje é o orgulho e a humildade. Kardec nos traz duas mensagens, né, e uma delas, já bastante longa, do espírito Lacordaire, que foi um frade dominicano e foi ateu quando jovem, apesar dos pais religiosos, e num determinado momento da sua vida ele encontrou a religiosidade, ele se encontrou com Deus. Esse antagonismo, né, orgulho e humildade, também fez parte da tônica, né, dos ensinamentos de Jesus. Jesus sempre foi, se mostrou, né, sempre foi humilde e se doou ao próximo, sem se vangloriar do que ele fazia. Né? E também Jesus não se omitia dos seus deveres. Né? Então, quando a mensagem fala de orgulho, ele está se referindo aos excessos de amor próprio, a arrogância, a soberba, a vaidade, a ostentação. Né? E a soberba é um dos 7 pecados capitais, né? Que são desvios de condutas. Né? Mas também é um outro sentido de orgulho. Eu posso dizer que eu tenho bastante orgulho das irmãs e dos irmãos do Centro Espírita Lauro Machado, que mesmo neste momento de dificuldades no mundo inteiro, estão mantendo as atividades do centro, etc, etc. Né? E eu posso dizer também que eu tenho orgulho de ser amigo de determinada pessoa, que eu tenho orgulho do meu filho, da minha filha, por terem conseguido um emprego, por terem passado na faculdade, etc. Então, esse não é o sentido que o texto nos traz. Mas, quando eu falo assim, desse orgulho, eu estou falando de satisfação, de alegria, né? Não há prepotência, não há arrogância. Tá? Quando a gente fala de humildade, não quer significar que humilde está ligado à pobreza extrema, tal. Porque há pobre arrogante também, assim como há rico humilde. A humildade no texto significa que é você não se sentir mais do que você realmente é. Nas bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, a primeira fala de Jesus foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que é bem-aventurado? O que são os bem-aventurados? Bem-aventurados são os felizes, com a ideia do futuro. Né? E os pobres de espírito? Os humildes. Mas os coitadinhos? Não. Não necessariamente. Mas sim aqueles que não se julgam superiores aos outros. Aqueles que não são orgulhosos. Né? Quem não é humilde, quem é arrogante, é, é, tem dificuldade de aceitar certas verdades, tem dificuldade de aceitar críticas. Nós não devemos pensar, no entanto, que ser humilde é andar de qualquer jeito, é se vestir de qualquer jeito, etc. Nós temos que nos apresentar da melhor forma possível. Banho tomado, dente escovado, um perfuminho para quem gosta, etc. Um médico me disse certa vez que quando uma pessoa procura por ele no consultório e vai lá de qualquer jeito, muitas vezes até sem tomar banho, ele logo pensa: é, essa pessoa não está bem consigo mesmo. Bezerra de Menezes, né, o médico dos pobres, ele sempre se apresentava adequadamente trajado. Mesmo sem ostentação, ele estava bem vestido, da melhor forma que ele podia. Chico Xavier, nós podemos ver no YouTube, sempre se apresentava bonitinho, muitas vezes até de terno. E você não vai ver Chico como um maltrapilho. E ele sempre pregava a humildade. Então, ser humilde é você não achar, você não pensar que você é o dono da verdade. É você não se julgar mais sábio do que ninguém. Né?
E eu digo que eu não sou orgulhoso, que eu sou humilde, etc. Mas será que as pessoas me veem assim? Melhor dizendo, será que eu sei quem eu sou de verdade? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? 919, Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao mal? E os espíritos responderam: conhece-te a ti mesmo. É uma frase atribuída a Sócrates, né? E cuja frase completa é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Divaldo Franco, um ícone do Espiritismo, né, nos orienta a olhar-se no espelho, né, e perguntar a si mesmo: quem eu sou de verdade? Então eles sugerem um autoexame que vai nos ajudar a detectar as nossas inferioridades, as nossas vulnerabilidades, os nossos defeitos ocultos. Na verdade, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento social, nós somos meio que atores, representando papéis. Não somos totalmente verdadeiros. Então, nosso primeiro passo é identificar como a gente se comporta no dia a dia. Se eu não aceito críticas, eu sou orgulhoso porque dentro de mim eu penso: essa pessoa não tem conhecimento nem moral suficiente para falar de mim. Quantos já não disseram: meu chefe seria o melhor chefe do mundo se ele fosse assim, se ele fosse assado e tal. Mas eu não questiono como eu poderia ser o melhor funcionário da empresa. Eu não identifico problemas em mim. Muitas vezes eu não admito nem que erro. Quantas vezes, nesta nossa existência, né, uns com 20, outros com 30, outros com 50, outros com mais de 60, nesta mesma existência, quantas vezes nós humildemente reconhecemos os nossos erros, silenciamos, ao invés de tentar justificar, ao invés de tentar discutir e demonstrar que nós não estamos errados, mesmo intimamente sabendo que estamos. Então nós temos que ter claro que nós erramos, muitas vezes erramos. E claro, claro, tem que estar em nós que reconhecer o erro, pedir desculpas, pedir perdão, não é menosprezo, não é se diminuir. Porque nós temos que ter essa consciência das nossas limitações e tentar não errar de novo. Olhar-se no espelho, como disse Divaldo, ou seja, vamos procurar nos investigar mais, tentar detectar as nossas más tendências, abrir nossos corações. Quem é orgulhoso se supervaloriza, se fecha em si mesmo, e deixa de se descobrir, deixa de se conhecer, abrindo brechas à obsessão, à fascinação. O orgulho impede que a pessoa enxergue o que está errado nele mesmo. No Livro dos Médiuns, Kardec trata da fascinação dos médiuns, né? Então, explica Kardec: um espírito obsessor se apresenta ao médium e com um nome pomposo, às vezes utilizando até o nome de santo para dar uma moral, uma enfeitada, demonstrando até certos conhecimentos, e começa a supervalorizar o ego desse médium, estimulando a sua vaidade, fazendo com que ele se julgue superior aos outros médios do próprio centro, a ponto desse médium se melindrar com qualquer crítica. E normalmente, por ele não enxergar os seus próprios erros, esse médium se isola, sai do centro e aí se torna presa mais fácil ainda. Então não há perfeição em nossas atitudes. Nós erramos e os médios também estão sujeitos a erros. Não há médio perfeito. Kardec diz nos livros dos médios que o melhor médio é aquele que consegue ser menos enganado. Ou seja,
todos os médios estão sujeitos a serem enganados. O mérito está em reconhecer que todos nós somos vulneráveis, inclusive os médios, e limitados, uns mais, outros menos. Chico Xavier foi enganado, né? Tem aqueles repórteres que se identificaram como estrangeiros, fazendo uma matéria para uma revista estrangeira também, e aconteceu aquilo, tirou fotografia, um monte de coisa assim. Depois ele percebeu isso, falou assim: mano, como você deixou que isso acontecesse? E mano disse: Chico, isso é para mostrar que você não é infalível e que você deve se manter sempre humilde. Tá, Chico Xavier, né? Então, o orgulho é a negação de muitas virtudes. É o motivo de quase todos os nossos arrastamentos para o mal. Inveja, revolta, insatisfação consigo mesmo, ambição, egoísmo, etc. Tem um conto de um burrinho, né? Uma história de um burrinho que ele voltava da roça com uma carroça e tinha um feixe de lenha no seu dorso, né? E a estradinha era estreitinha, cheia de buracos, ele caminhava lentamente devido ao peso que carregava e vinha no sentido contrário um cavalo bonito, grande, com uma manta de lã no dorso e tinha um freio de ouro na boca, bonitão. E esse cavalo disse: eu preciso passar. Aí o burrinho tentou dar espaço, mas ele não conseguia liberar a estrada, o feixe de lenha, ele se encostou o mais que pôde no barranco, etc. E o cavalo gritou: eu quero passar, sai da frente. E ele impetuosamente forçou o passe e avançou. E nesta fúria ele raspou no feixe de lenha, se machucou, se feriu gravemente, né? Rasgou a manta ali, se feriu e o dono tentou curar o cavalo, mas não conseguiu e acabou vendendo o cavalo. Quem comprou o cavalo utilizava-o para puxar uma carroça. Certo dia esse cavalo vinha já puxando a carroça, encontrou o burrinho na mesma estradinha e por orgulho baixou o penso, assim, fingiu que não conheceu, mas o burrinho que não carregava a lenha ainda, né? Encostou de lado e disse: pode passar você primeiro porque você está com uma carga muito mais pesada do que a minha. E deixou o caminho livre para o cavalo passar, puxando a carroça. Mas este exemplo, né? Infelizmente nós não agimos como o burrinho normalmente. Intimamente nós gostamos da vingança. Se alguém me fecha no trânsito, eu intimamente, quase que de imediato falo: tomara que bata lá na frente para aprender a ter mais educação. Nós devemos não só reeducar nossas ações, mas nossas reações também. Se o cavalo não tivesse aquela reação impetuosa, ele não teria se machucado. Se alguém me trata com orgulho, com menosprezo, eu devo tratar essa pessoa com humildade. Jesus disse: se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe a outra. Mas Jesus não quis dizer que nós devemos ser covardes. Não. Jesus disse: se nós formos ofendidos, mostre a essa pessoa, o ofensor, o outro lado. Ofereça uma outra face daquela questão. Então, agindo assim, eu reconheço que todos nós somos inferiores. Eu reconheço que todos nós estamos buscando o aprendizado. E eu reconheço principalmente que o ofensor precisa mais da minha prece e muito menos da minha revolta. Mas, ainda nesse nosso estágio evolutivo, né, nós não conseguimos ser tão altruístas como o burrinho da história. Se a coisa é boa para mim, eu acho que é justo. Se a coisa não é boa, eu acho que é injusto. Então, normalmente, se alguém nos maltrata, né, nós dizemos: eu não odeio essa pessoa, mas também não quero nem papo.
Quero nem ver na minha frente. Eu não desejo mal, mas também não desejo bem. Ou seja, eu não perdoo com sinceridade. Nós temos que compreender, né, que há coisas que nós não gostamos, mas que acontecem. E nós temos que entender que as provas nas nossas vidas não são para nos derrubar, não são para nos machucar, mas para aprendermos a superar os obstáculos. Né? Nas provas de hipismo, né, o cavalo saltando aqueles obstáculos, ou mesmo aquele atleta no salto com vara, é, aquele travessão é móvel. E se o atleta encostar, se o cavalo encostar, ele vai derrubar a trave. Só isso. Não é para machucar o atleta, nem o cavalo, nem o jockey, etc. Não. É só para dizer, só para demonstrar se passou ou não pelo obstáculo. E assim são com as nossas provações. As dores são momentos de aprendizagem. São momentos de aproximação com Deus. Não é castigo. Tem aquela frase, né? Na vida não há castigos nem há prêmios, mas somente consequências. O espírito vai amadurecendo a partir das frustrações e, e principalmente a partir de quando ele vai deixando de lado o orgulho. As coisas não acontecem necessariamente para o nosso mal. As coisas acontecem, as dificuldades acontecem para o fortalecimento da nossa fé. E é por isso que nós precisamos perceber os recados de Deus, os sinais enviados por Deus. Temos que ter objetivos, traçar metas. Qual a nossa meta? O que nós pensamos em fazer nesse resto de ano? E olha que nós já estamos no mês 9, está acabando o ano. Qual a nossa meta para o ano que vem? Qual a nossa meta para quando desencarnarmos? Não quero nem pensar em morte. Mas é preciso pensar que o desencarne é certo. É inevitável. Não tem jeito. Então nós temos que pensar na morte, mas não naquele sentido mórbido, triste, mas para otimizarmos a nossa vida, para, para dar mais sentido a dar mais sentido a essa encarnação, para sermos mais úteis. Divaldo, numa palestra destinada a médicos na Suécia, se eu não me engano, ele começou fazendo uma proposta aos cientistas, lá, aos médicos. Né? Vamos imaginar que hoje seja o nosso último de vida, o último dia de vida. Nós vamos morrer hoje. O que você faria? Você iria reconciliar com seus inimigos ou iria fazer compras e empréstimos e tudo quanto você não vai ter que pagar mesmo? Tá tudo certo, vai morrer. E Divaldo começou a palestra dizendo que a resposta a essa pergunta vai depender das nossas tendências, vai depender daquilo que projetamos para o nosso futuro espiritual. O que o Espiritismo nos mostra é que devemos procurar os resgates hoje, como se hoje fosse o dia da nossa despedida, para que a gente não sofra com o remorso. Devia ter feito isso, não fiz, assim. Porque no mundo espiritual, todos nós vamos passar pelo tribunal da nossa própria consciência. Nem todo mal é culpa de obsessor. Eu tô sofrendo isso, é obsessão. Não necessariamente. Mas se é obsessão,
a pessoa tem que transformar o obsessor em amigo. Porque, do contrário, ambos continuarão sofrendo. O obsessor não crescerá porque ele ficará ligado ao obsediado. O obsediado continuará preso ao mal do passado. O nó não desata. Divaldo disse para uma pessoa, disse que uma pessoa certa vez o procurou e falou assim: Divaldo, tire esse obsessor de mim, eu não aguento mais. Aí Divaldo respondeu: eu tiro de você e coloco aonde? Tiro de você e coloco em quem? Ou seja, o que Divaldo quis dizer? Que se há cobrança é porque há dívida. A Casas Bahia não vai bater na minha porta me cobrar se eu não comprei lá. Ela não pode fazer isso. Se eu não comprei nada lá, ela não pode bater na minha porta me cobrando. Então, com o advento do Espiritismo, ficou claro que não há espaço para injustiças nas leis divinas. Tudo se submete à lei da causa e do efeito. As aflições de hoje são decorrentes de problemas que nós causamos ontem ou em outras vidas. No que se refere ao obsessor, a recomendação é o diálogo, pedir perdão, perguntar o que pode fazer para um não ficar preso, um não ficar amarrado ao outro, para que ambos possam crescer juntos. Quando eu fico doente, a primeira coisa, ai meu Deus, eu quero minha saúde de volta e tal, tal. Mas qual a finalidade? Para que eu quero minha saúde de volta? Se eu quero para, de novo, levar a mesma vida desregrada, cometer os mesmos males com o meu corpo, os mesmos erros com ele, etc., o objetivo é egoísta. Então, nós temos que pensar na nossa relação com o mundo. Qual é o meu legado? O que é que eu estou deixando para os outros? Que exemplos de vida eu estou deixando para os meus filhos, para as pessoas do meu relacionamento, para os meus amigos? Joana de Ângeles disse a Divaldo Franco, né, que é a mentora dele, disse para ele: Divaldo, nunca deixe ninguém sair do seu lado sem levar algo de bom. Pode ser um sorriso, o calor de um abraço ou mesmo um olhar amigo. O texto de Lacordaire, a mensagem dele, nos pede humildade para orar mais, para abraçar mais, sorrir mais, sentir mais as dores do próximo, nos sensibilizar com os problemas dos outros. Os problemas dos sírios, sofrendo hoje, né? E já há algum tempo já, tendo que fugir do seu próprio país, deixando sua história de lado e sendo rejeitados, né, pelo resto do mundo. Vemos fotos de crianças desnutridas da África, etc. E será que nós sentimos as mesmas dores dessas pessoas? Se eu fosse um sírio, ou se eu fosse o pai de uma dessas crianças, ou mesmo um venezuelano aqui perto, né? O que eu gostaria que fizessem por mim? Essa semana eu recebi um vídeo pelo WhatsApp de um grande amigo meu, e era o trecho de uma palestra do médico Lair Ribeiro. O vídeo fala de uma pessoa, né, que conseguiu telefonar para Deus. E ele disse a Deus: Deus, o que é 1 milhão de anos para o Senhor? Deus respondeu: apenas um segundo. 1 milhão de anos? Apenas um segundo. E o que é 1 milhão de dólares para o Senhor? 1 milhão de dólares? Acho que apenas um centavo. E a pessoa já esperta falou assim: Senhor, o senhor poderia então me dar 1 milhão de dólares? E Deus respondeu: claro, claro que sim. Espere só um segundo. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Toda mudança
Toda mudança profunda leva tempo, muito tempo. Nada se resolve de um segundo para o outro, a não ser o segundo de Deus, nem de um dia para o outro. A nossa mudança é um processo. É um processo que se desenvolve no decorrer das nossas existências, no tempo de Deus, não no nosso tempo. Então nós vamos tentar deixar de pensar somente nas nossas dores, nos nossos problemas. E pensar também, e procurar pensar também nas dores dos nossos vizinhos, fazendo desabrochar em nós a compaixão e tentar enxergar o próximo como irmão. Porque assim como o espírito de Lacordaire, num determinado momento da sua vida, passou a reconhecer Deus, a sua existência, né? Nós já enxergamos Deus como Pai. E agora nós precisamos reconhecer o próximo como verdadeiros irmãos. E isso passa por deixar de lado o orgulho e fortalecer a humildade. Que nós tenhamos uma semana de muita paz e de muitos progressos espirituais. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.